Boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma terça-feira, né? É uma coisa assim incrível, como Deus é maravilhoso, Ele nos dá assim essa oportunidade de, sabe, vencer mais uma semana, vencer mais um dia, porque é mais uma terça-feira que nós vencemos, já estamos na noite de terça-feira. Desculpa, o pastor está com um pouco de refluxo por causa do problema dele de saúde, então às vezes vocês vão ver ou vão ouvir eu ter alguns refluxos, mas é por causa da saúde, tá? Então, poxa vida, nós estamos assim, eu estou muito feliz, sabe, de ter vencido mais uma semana. É sempre uma vitória. E não só mais uma semana, mais um dia. Foi uma semana maravilhosa. Sempre olhamos sempre para o lado bom, porque Deus só nos dá o que é bom. Então a gente nunca deve olhar para as coisas difíceis que apareceram na nossa vida. Lucy, querida, minha amada, que Deus abençoe a tua vida, a sua saúde. Te amo muito, obrigado por me parabenizar, tá? Amo você, tá? Então, eu espero que Deus tenha dado a vocês a mesma alegria e felicidade que Ele me deu essa semana, né? Apesar das dificuldades, Deus, eu olhando pelo lado, o lado que verdadeiramente é bom, Deus foi muito, muito misericordioso comigo. Então eu só tenho a agradecer, né? Então vamos orar nesse momento, falar com Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa semana que se passou, pela misericórdia, pela graça que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um, Senhor. Ó Pai, muito, muito obrigado, Pai, pela provisão, pelo sustento, pelo teto, pela saúde. Ó Senhor, pela segurança, o Senhor nos protege, nos guarda. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Pai amado. Ó Pai, agora eu coloco diante do teu trono de graça os meus arrependimentos, Pai querido, que o Senhor me perdoe dos meus pecados, que o Senhor Jesus possa me lavar com seu sangue purificador, Senhor, e teu santo e poderoso Espírito possa me usar sem nenhum impedimento. Ó Pai, colocamos diante de Ti esse culto que estamos Te prestando, que o Senhor dirija as minhas palavras, dirija os meus pensamentos, abençoe a palavra que daqui a alguns instantes estaremos transmitindo para teus filhos que estão conosco, te adorando em espírito e verdade nesse culto de louvor e adoração. Que o Senhor possa estar assim, manejando todos esses momentos, que teu Santo Espírito comande. Ele está com certeza e sempre estará no comando. Ó Senhor, que tu possas assumir esse momento para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu oro e faço em nome de Jesus. Amém. Então, continuando, nós temos outras pessoas aqui, que eu não estou, peraí, tem o Joselito, que Deus abençoe Joselito, eu acho que é o Joselito mesmo, esse fundo meio rosa, eu acho que é o Joselito. Tem uma outra pessoa, mas como cada a gente sabe quem é. Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, e nós vamos seguir, né? Então hoje nós vamos meditar. Não há comunhão com Deus sem estar unido ao corpo de Cristo. Não há comunhão com Deus sem estar unido ao corpo de Cristo, né? E o texto que vamos estar baseado, né, é Hebreus 10, 25. Né? Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra, né? Este versículo é um apelo para que os cristãos não deixem de se reunir em comunidade, ou seja,
de frequentar a igreja. Né? O autor da carta aos Hebreus, preocupado com o desinteresse de alguns crentes em relação à vida em comunidade, eles os exorta a manterem a prática da comunhão e encorajamento mútuo. Queridos, o que é comunidade? É interessante a gente ver o significado dessa palavra para que vocês tenham uma ideia do que é comunidade. A gente ouve muita gente falar aí de comunidades, né? Mas comunidade é quando você se reúne e divide entre si tudo. É isso que o autor está dizendo. A igreja tinha esse objetivo de dividir tudo, né? De assim ter uma vida igualitária, né? Ajudar os necessitados, ajudar as pessoas, ajudar aqueles que não tinham as mesmas posses do outro, para que todo mundo tivesse a mesma coisa, para que todo mundo fosse farto, né? Tivesse uma vida digna. Isso é a igreja de Cristo, né? E eu louvo a Deus por isso, né? Esse é o significado que o autor de Hebreus está falando aí nesse texto, né? Esse versículo, né? Eu tenho refletido, não, essa era outra parte. Eu tenho refletido sobre como nos últimos anos tem crescido um número de adeptos que estão desigrejados fora da igreja. Esse número tem aumentado e muito, tem assustado, porque as pessoas, desigrejado não é só a pessoa que está afastada de Deus. A pessoa que está afastada de Deus, ela não é um desigrejado, na verdade, ela está afastada. Né? O desigrejado é exatamente aquele que pertence a uma igreja, mas não está presente nessa igreja. Esse é o desigrejado. Esse realmente é o desigrejado. Né? Porque o que está afastado, ele está afastado de Deus, não é da igreja. Porque quando você se afasta da igreja, você perde as características dos ensinamentos de Cristo. Você perde esses princípios. E quando você perde esses princípios, você se afasta de Deus. Então você está afastado de Deus. Agora, quando a pessoa está desigrejada, ela até está tentando se aproximar de Deus, mas da casa dela. Ela não vai à igreja. Ela não tem comunhão com a igreja. E se você não tem comunhão com a igreja, você não tem comunhão com o corpo de Cristo. Basicamente, você não tem comunhão com Deus. Então, são coisas que a gente precisa refletir, porque cada vez mais as pessoas desejam viver suas vidas de forma isolada, sem ter que prestar conta aos outros. E a gente tem que prestar conta a todos, queridos. Sempre devemos prestar contas a todos. Nós somos, como crentes, somos pessoas públicas. Porque nós somos um espelho, somos exemplos. E as pessoas olham para a gente. Então a gente tem que prestar conta sim. Elas simplesmente não veem nenhuma necessidade na igreja, ou menos quando convém a elas, que busquem a igreja. Mas afinal, é realmente necessário congregar? Não posso viver em comunhão com Deus em minha casa? Não há vida com Deus fora da igreja. É isso que eu quero dizer para você, querido. Não há vida com Deus fora da igreja. Se você pensa que tem a vida fora, a vida com Deus fora da igreja, você está muito enganado. Uma coisa é quando você está passando necessidades. Você está com limitações para estar na igreja. A saúde te dificulta, o trabalho te dificulta. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você não quer ir à igreja.
Ô, Lenilza, Jesus te abençoe, boa noite, querida. Então, a comunhão com Deus significa comunhão com a igreja. Você pode e deve ter sua comunhão íntima com Deus, mas sem a igreja estará fora do corpo de Cristo. Para você ter comunhão com Deus, boa noite, Carlos Alberto, Jesus te abençoe, você precisa estar no corpo de Cristo. Jesus não criou a igreja de enfeite, Jesus criou a igreja para que a gente seja o corpo, que a gente esteja reunido. Entendeu? Ele não criou à toa o corpo, né? Essa comunhão é fundamental, pois ela reside a caminhar um com os outros, e chorar um com os outros, e sorrir um com os outros. Né? Essa é a dinâmica da igreja. O relacionamento com Deus é a santidade progressiva, que estão totalmente ligados ao relacionamento com os irmãos e com a igreja. A igreja são os irmãos, a igreja é você. A igreja não é o prédio, entende? A gente precisa ter comunhão com os irmãos. E a gente precisa construir uma relação onde a gente possa chorar com os irmãos, onde a gente possa se abrir com os irmãos. Mas a gente tem que construir isso, um tijolinho a cada dia. A gente não pode se conformar com essa coisa que a gente não pode confiar nos irmãos da igreja. A gente tem que construir uma ponte, sabe? Uma ponte para que isso seja possível. Porque a igreja é isso, irmãos. Se não perde as características do que é a igreja. Então temos que criar essa ponte. Essa ponte é importantíssima para o crescimento do reino de Deus. As pessoas chegam na igreja e se reúnem com a igreja ali naquele local e elas precisam sentir isso, sentir que podem compartilhar a sua vida com o outro, sem risco de ser retalhada pela outra pessoa. Então isso é fundamental. É na família de Deus que há compartilhamento, discipulado, amadurecimento na vida espiritual. Somente por meio da igreja existe discipulado após a conversão de uma pessoa que não conhece a Cristo. Além de oferecer ao crente um ambiente de aprendizado, de adoração, de conexão com a missão da igreja, que é o ide. Portanto, fazei discípulos, né? Fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Eu só coloquei uma partezinha, é muito mais completo, né? Não há nada melhor do que compartilhar com os irmãos os nossos fardos, como está lá em Gênesis 6:2. Saber que o Senhor nos deu amigos para caminharmos juntos na fé e em meio às dificuldades e às ansiedades da vida. Infelizmente, nós temos ansiedade na vida. Não deveríamos ter, mas nós temos. Então, nós precisamos dos nossos irmãos para compartilhar isso. Não é compartilhar com uma pessoa do trabalho, não. É com a igreja, é com os irmãos da igreja. É por isso que precisamos refazer essa ponte. Refazer esse relacionamento. Refazer, ter, um renovo. A igreja precisa de um renovo, uma mudança, para que a gente possa confiar uns nos outros. Porque senão fica difícil, irmãos. Muito difícil. Porque como tu não vai confiar no irmão da igreja? Porque ele vai te retalhar. Porque ele vai te julgar. Isso não existe. Temos que viver realmente em comunidade, compartilhando tudo nosso com o outro. Não só os bens, mas a nossa vida também. Lógico, tem coisas que são privadas, coisas que são mais íntimas, né? Isso daí fica no teu íntimo, né? Agora, tem coisas que
Você precisa compartilhar com os irmãos. Né? Isso é fundamental. A unidade é a provisão amorosa de Deus. Foi o próprio Deus que disse no início: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2,18. Mesmo sendo maravilhoso desfrutar da presença de Jesus no nosso dia a dia, isso não exclui de forma alguma a necessidade de termos irmãos em nossa jornada cristã. E a igreja desempenha um papel fundamental na vida do cristão. Quanta coisa nós aprendemos na igreja, quanta coisa construímos na nossa vida espiritual com a igreja. A igreja nos dá esse subsídio. Quanta coisa aprendemos, irmãos. Eu fiz uma faculdade teológica, 4 anos, e ali era uma igreja, eram várias igrejas, cada irmão era uma igreja, cada seminarista era uma igreja, e quanta coisa eu pude construir para o ministério que Deus me deu, através ali, daquela igreja que estava ali. Isso, nós passávamos 4, 5 horas juntos. Agora, eu te pergunto, e quando a gente está na igreja, que a gente passa às vezes horas juntos, programando, planejando, poxa, sabe, como a gente constrói alicerces da nossa vida espiritual com os irmãos? Como isso deveria ser primordial para a vida espiritual de cada um? Eu cresci muito na minha igreja de origem, porque, sabe, eu tinha como buscar subsídio nos irmãos. Eu pude construir, Deus me deu a oportunidade de construir uma vida espiritual alicerçada nele, através dos irmãos da igreja. Então veja como a igreja ela é de suma importância. A igreja me treinou como uma liderança. Sabe, as escolas que tinham antigamente nas igrejas batistas, a escola de treinamento, eu fui treinado ali. Fui treinado como líder ali. Entende? E isso daí me deu todo o subsídio depois para o preparo que Deus estava já vendo à frente, estava preparando à frente para o ministério. Então veja como a igreja é importante, irmãos. A igreja é importantíssima. Então nós não podemos deixar de congregar. Em nome de Jesus, irmãos, congregue com a sua igreja. Aproveite uma vida na igreja. Busque entender o real motivo pelo qual precisamos congregar e participar da vida da igreja. Sabe, eu gostaria muito de terminar com uma citação. A natureza da vida cristã, ela é coletiva, irmãos. Um autor escreveu isso, eu não lembro quem foi. Eu lembro que eu li, mas eu não lembro quem foi. Mas ele escreveu isso, é de uma profundidade muito grande. Quando Deus me deu essa palavra, eu pensei justamente nessa citação. A natureza da vida cristã, ela é coletiva. Não tem vida cristã sem ser coletiva, irmãos. É necessário ser coletivo. É necessário que a gente compartilhe a nossa vida e os irmãos compartilhem a vida deles com a gente. Sabe, as dificuldades, as dores, a gente precisa compartilhar. Para isso a gente tem que reconstruir. Henrique, Deus te abençoe, meu cunhado, que Jesus seja com a sua vida. Nós precisamos reconstruir essa ponte de confiabilidade. Mas a confiabilidade só vem com vida espiritual. Sabe, quando eu consigo entender que Deus quer me usar para abençoar a vida daquele irmão, daquela irmã. Só quando eu tenho esse entendimento é possível ter essa renovação, ter essa transformação. Então eu convido a você a ter uma vida com a igreja.
sabe? Essa coisa de vida fora da igreja não existe. A natureza da vida cristã, ela é coletiva. Então tem que estar na igreja. A igreja é o ponto crucial da onde tudo que Deus quer realizar é através da igreja. Porque nós somos a igreja. Nós somos o corpo. Se você não tem comunhão com a igreja, você não tem comunhão com Deus. Então, reflita sobre isso, meu querido. Reflita, entenda o que é a igreja. Entenda o que é a igreja. Não simplesmente passe por cima do que é a igreja. Jesus não criou a igreja à toa. Nada que Deus faz é à toa. Tudo que Deus faz é com propósito. Então vamos refletir sobre isso. Não vamos ser desigrejados. Repito, desigrejado não é o cara afastado de Deus. Porque o cara afastado de Deus, ele está afastado. Ele não é desigrejado. O desigrejado é aquele que ele pode ir na igreja, mas ele não vai. Ele está em casa, ele acompanha, ele está ali, ele entrega o dízimo, as ofertas, mas ele não está presente com a igreja. E não há brasa que se mantenha acesa longe do braseiro. Então você é uma brasa que tem que estar com o braseiro, para estar acesa, totalmente acesa, sabe? Um tição ali aceso para poder incendiar, meus irmãos. Nós precisamos incendiar com a palavra de Deus, com a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham aí uma reflexão muito boa, que vocês consigam refletir no papel da igreja, no teu papel como igreja, e tenha consciência que a natureza da vida cristã, ela é coletiva. Tenha essa ideia na sua mente. Que Deus te abençoe.